Vamos orar. Senhor Deus, Santo e Misericordioso que nos ama, realmente, noutrora, nós partimos de Senhor Deus e nós estávamos perdidos no pecado, mas Senhor Deus nos chamou e nos achou. E quando nós estávamos perdidos no pecado, realmente o nosso Senhor Jesus Cristo recebeu a maldição e a ira que nós precisávamos receber por causa do pecado. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo derramou seu precioso sangue e realmente libertou do nós do pecado e lavou os nossos pecados. E agora realmente nós não precisamos mais receber a ira e o julgamento de Senhor Deus. Então, sem nenhuma condição, realmente nós recebemos a salvação totalmente através da graça. E Senhor Deus nos chamou para nos tornar seus filhos e entrar no eterno reino de Deus. E assim permitiu uma eterna esperança dentro de nós. Então agora nós agradecemos por causa disso, através da oração e louvor. O nosso Senhor Deus não nos salvou para permitir apenas coisas passageiras deste mundo, mas permitir uma eterna esperança e um reino de Deus eterno. Então agora, realmente todas as coisas que o Senhor Deus permitiu para nós, que com essa carne que nós temos, não sigamos apenas nas coisas do mundo e as coisas mundanas, mas viver uma vida para a glória de Senhor Deus, que nós possamos estar junto com o Senhor Deus e o Senhor Deus possa nos conduzir. Realmente nós somos pessoas muito fracas, mas que Senhor Deus nos amou com um amor que não transforma. E Senhor Deus está nos guiando através da sua graça. Senhor Deus, até os fins das nossas vidas, que nós possamos estar dentro da luz e andando pela luz. Senhor Deus, através do seu grande amor e graça, que Senhor Deus possa nos preencher continuamente transbordando e que nós, através do Espírito Santo, possa nos controlar e transformar o nosso coração e conduzir o nosso coração para que nós possamos viver como filhos de Deus sem nenhuma vergonha. Então, neste tempo que nós estamos unidos aqui, possamos realmente louvar a graça de Senhor Deus e aprender a sua palavra. Senhor Deus, realmente todo o nosso dia a dia, que Senhor Deus possa nos preencher através da palavra, para que nós possamos nos tornar mais sábios. E que nós, através do ouvir da sua palavra, para que essas palavras não se percam, mas nós possamos realmente nos estabilizar e estabelecer a palavra para que possamos viver corretamente diante do Senhor Deus. Senhor Deus, por favor, nos aperfeiçoe cada dia mais. Realmente muitos irmãos que não participaram hoje, e irmãos que realmente estão doentes, e irmãos que estão fracos, realmente irmãos que estão em várias situações difíceis, que Senhor Deus possa permitir uma graça aptamente para cada um. Que Senhor Deus possa segurar a vida deles. Realmente vários missionários que estão pregando lá fora fortemente o Evangelho. Que Senhor Deus possa proteger realmente o coração dos irmãos que também estão vivendo e estabelecendo a sua fé. Que Senhor Deus possa cuidar e caminhar junto com eles, para que eles possam pregar mais fortemente o Evangelho, para que muitas pessoas sejam salvas. Realmente neste tempo presente também, que o Espírito Santo possa nos conduzir. Oramos em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia, Filipenses, Novo Testamento, Filipenses, capítulo 2, vamos procurar. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, lemos apenas um versículo. Semana passada,
Eu fui para Myanmar e fiz a cerimônia de inauguração e também a oração dos pastores e também fiz a conferência e voltei. E foi a minha primeira vez a visitar a Myanmar. E o Myanmar, ele é construído por uma religião de budistas. E todo lugar que eu ia havia templos. E no Naypyidaw, como vocês sabem, Naypyidaw é a capital. E nessa cidade eles fizeram um grande templo, é um templo de ouro. E neste templo eles fizeram uma altura de 200 metros de altura. E essa ponta, eles construíram a ponta tudo de rubi e o templo todo de ouro. Realmente é um país muito pobre, mas eles gostam de construir essas coisas. Então, para fazer isso, com certeza eles devem ter gastado muito dinheiro. Aonde eles conseguiram esse dinheiro, né? Eu pensei um pouco. Realmente os budistas, eles não só são insensatos, mas também miseráveis. Eu tive esse tipo de pensamento. Então, realmente embaixo desse templo haviam vários ídolos, né? Onde eles faziam idolatria, vários santuários pequenos. E lá dentro colocaram o Buda lá dentro. E tem milhares e milhares de Budas lá dentro separados. Não tem como você contar tudo isso. E as pessoas iam na frente desse Buda, oravam e se ajoelhavam. E também tinha um Buda criança que jogavam água sobre esse Buda para você receber bênção. Então, realmente, essas coisas, eles significa que eles não conhecem o Senhor Deus, Criador de todas as coisas deste mundo. E eles também não sabem qual é a graça que o Senhor Deus permite para nós. Então, eles realmente vivem as suas vidas com coisas realmente fúteis e podemos ver que eles são muito miseráveis porque eles oram para Budas permitir graça para ele e bênção na vida dele. E como vocês sabem também que o príncipe da Índia é chamado Siddhartha, e ele começou a pensar sobre o problema da vida e assim ele saiu do seu castelo e foi para a floresta. E em nossas palavras nós falamos que ele meditou, né? Mas não meditou, ele começou a pensar sobre a sua vida. E assim, ele não conseguiu nenhuma resposta na sua vida e das suas perguntas, mas ele teve uma filosofia de vida. O que é filosofia? Realmente é uma coisa muito vão e vago, né? Porque não temos nenhuma resposta nisso. Mas nós temos realmente uma imagem da fé. E o discípulo perguntou para o Siddhartha, perguntando, o que tem depois da morte? Então ele respondeu, tem muitas coisas que ainda nós precisamos saber quando nós estamos vivendo. Como nós iremos saber depois da nossa morte? Então, o budismo, eles formam coisas que nem eles sabem. E você idolatrar uma forma ou uma imagem de Buda, realmente, essas coisas também não estão escritos na escritura deles. E você pedir bênção para o Buda, que o Buda vai permitir bênção para você. Então, isso também não existe, porque o budismo não tem Deus, né? Porque ele não tem nenhuma origem da fé. Realmente, no nosso país também tem um Buda chamado Songchol Sangnim. Esse Buda, todo mundo fala, é um Buda que ele está vivo, é um Buda realmente impressionante. Realmente, ele desde jovem entrou no meio da floresta, no meio do templo e realmente viveu anos e anos meditando naquele lugar. Então, ele não queria encontrar com nenhuma das pessoas. E assim ele colocou uma parede para que ninguém pudesse se aproximar dele. Ele não deitava, não levantava, ele só ficava sentado durante muito tempo. Anos e anos. E passando o tempo, ele aprendeu 3 e 4 idiomas. Então realmente a cabeça dele é muito inteligente. E tem uma palavra que ele falou antes de morrer. E
ele realmente tem uma mentalidade muito forte. E as pessoas que serviam ele e aprendiam com ele, que estavam abaixo deles, os discípulos, né, dele, em outras palavras, ele disse: tudo que eu ensinei até agora era mentira. Então eu estou falando realmente coisas que realmente aconteceu. Se alguém aparecer aqui dizendo, quando é que ele disse isso e querer bater em mim, realmente é um grande problema, né? Mas está escrito em revistas, jornais, até no meu computador tem todos os noticiários dele. E também ele disse, eu tenho muitos e muitos pecados. E ele falou que meus pecados são muito grandes. E ele disse que eu irei para o inferno. Então ele soube também que ele tinha muito pecado. E por causa desse pecado também ele iria cair num inferno eterno. Então realmente isso não quer dizer nada, né? Porque não tem resposta nenhuma. Ele soube que ele tinha pecado, ele também sabia que ia para o inferno, mas ele não sabia receber o perdão dos pecados. Ele também não sabia o caminho para ser salvo e receber a salvação. Então o que que ele poderia ter ensinado? Então todas as coisas que ele ensinou, ele mesmo disse que era mentira e ele assim morreu. E então, realmente esse grande budismo, não Myanmar também, mas vários países existem, né, a religião budista. Então, como nós sabemos bem, realmente muitas pessoas, realmente eles não sabem quem é o criador deste mundo, que Senhor Deus fez o homem conforme a sua imagem. E realmente buscam coisas que são inúteis. Eles começam a buscar bênçãos que não são de Deus. Então, tudo isso é o diabo que está controlando e conduzindo. Realmente, você fazer ídolos e idolatrar, e isso você achar que vai saber bênção, tudo isso é do diabo. Realmente, isso é uma coisa muito miserável. Então, agora em Mianmar, realmente as nossas igrejas entraram neste país e estabeleceram 10 igrejas e estão pregando fortemente. E também existem um missionário e um pastor nessas igrejas. E eles estão pregando fortemente também. E também realmente existem vários pastores e evangelistas também da nossa missão que são birmanianos. E eles estão pregando o evangelho fortemente. Dentro da nossa missão, realmente a Birmânia tem um número maior de pastores e evangelistas nativos. E em Filipinas, comparado com nossos missionários, parece que tem um missionário nativo a mais. E na Mongólia, tem 2 ou 3 evangelistas e pastores a menos do que os pastores da nossa missão. Então, realmente, ter pastores evangelistas nativos é uma coisa que nós precisamos agradecer, gente, Senhor Deus. Mas realmente tem vários problemas para nós evangelizarmos também. Então, quanto maior o número das pessoas que são salvas, realmente os budistas eles não gostam disso, eles começam a odiar isto. E também eles podem até atrapalhar, porque já aconteceu isso em vários países. Mas nós precisamos realmente aceitar essas coisas e pregar o evangelho fortemente. Então, para que nós possamos pregar o evangelho mais fortemente, para que muitos espíritos possam receber a salvação. Eu acredito nisso. Realmente a nossa igreja também realmente foi estabelecida e num lugar bom. E também existem realmente ajuda para a missão também. Então eu espero que possa ser estabelecido edifícios da igreja fortemente. Então todos os lugares que o evangelho está sendo pregado, que Senhor Deus possa ajudar e os irmãos possam ajudar orando e sendo participantes deste trabalho. E hoje de manhã, neste domingo, nós iremos continuamente aprender sobre o trabalho do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, ele morreu e ele ressuscitou. E quando ele subiu aos céus,
Ele permitiu para nós o Santo Espírito Santo para nós. Ele orou diante do Senhor Deus. E assim, Senhor Deus permitiu o Espírito Santo que nos protege para este mundo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, realmente o Espírito Santo veio a este mundo. Então, depois da morte de Senhor Jesus Cristo, através na cruz e ressurreição de Cristo, assim, Senhor Deus nos permitiu o Espírito Santo para que nós possamos compreender sobre a salvação de Cristo, para que os salvos possam entrar no reino dos céus. Então, até entrar no reino dos céus, Senhor Deus, Ele deseja nos ensinar, nos proteger, nos conduzir e fazer o trabalho dele. Por isso, num dos cânticos, ele fala: o Espírito Santo chegou, o Espírito Santo chegou. O Espírito Santo que o Senhor Jesus Cristo nos mandou. Então, o Espírito Santo foi mandado até aqui, nessa terra, para que pudéssemos entender a graça diante do Senhor Deus, para que essa graça entre dentro do nosso coração e possa realmente ser transformado. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por nós e Ele ressuscitou por nós. Então, quando nós acreditamos nisso, realmente o Espírito Santo, Ele trabalha dentro de nós. Então, nós precisamos acreditar que o Espírito Santo está dentro de nós. Porque se você não acredita que o Espírito Santo está dentro de nós, realmente é difícil você aprender que o Espírito Santo trabalhe por nós. Então, o Espírito Santo está dentro de nós. Então, por isso, qual é o trabalho do Espírito Santo? Nós precisamos aprender continuamente. Nós precisamos aprender qual é o trabalho do Espírito Santo e qual é a condução do Espírito Santo, porque isso é a vida de fé. Se olharmos no Filipenses capítulo 2, versículo 13, está escrito desta forma. Vamos ler. Porque Deus é o que opera em vós. Então, cada um de nós, o Espírito Santo, ele está em cada um de nós. Por isso, no 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, fala que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vocês não sabem que o Espírito de Deus está dentro de nós? Então, como nós sabemos que o Espírito de Deus está dentro de nós? Realmente, nós sabemos que o Espírito Santo habita dentro do nosso coração. E também quando nós estivermos dentro de comunhão, dentro da igreja, realmente o Espírito Santo trabalha naquele lugar. Por isso, no Mateus capítulo 28, fala: onde estiver 2 ou 3, eu estarei lá. Então, o Senhor Jesus Cristo já existe dentro de mim, mas quando eu estiver com 1 ou 2, 3 pessoas, o Senhor Jesus Cristo vai estar naquele lugar. Então, o que significa isso? Que o Senhor Jesus Cristo, Ele deseja construir realmente uma comunhão, uma união. O que é isso? É a igreja. A igreja não tem como se tornar sozinho. Realmente é eclesiastes, significa o quê? Que é um membro separados, é um grupo separados. Por isso, no Efésios capítulo 4, versículo 3, fala que procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, o que é vínculo da paz? É o amor. Então, através do amor do Senhor Jesus Cristo, depois que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, Ele manifestou o seu amor. Então, quando nós entendemos e aceitamos este amor, nós podemos ter uma ligação com o Senhor Deus. E com este amor, nós podemos formar a nossa união e a comunhão dentro de um grupo separado. Então, agora nós, através do amor de Senhor Deus, nós nos tornamos um. Então, como o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse: amai uns aos outros como eu amei a vós. Então, esse é o novo mandamento de Senhor Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa ela é salva, não importa como ele nasceu, se ele nasceu bem ou não, se aprendeu muito ou não, se é rico ou pobre, não importa a cor da pele, tirando todas essas coisas, porque ele recebeu a salvação diante do Senhor Deus, então agora se tornou irmão e irmã dentro da igreja, tem a mesma esperança e mesmo objetivo de vida, então é necessário que se torne um. Então qual é a resposta, qual é o resultado da salvação? Significa união. Por isso, em Romanos capítulo 3, ele fala: por nós amamos uns aos outros, nós sabemos que nós viemos de Senhor Deus. Então, no Romanos capítulo 4, em seguida, continuamente fala do amor de Senhor Deus. Então, as pessoas que amam uns aos outros, eles querem procurar o Senhor Deus, eles desejam estar junto com o Senhor Deus.
Então, como nós sabemos muito bem, realmente nós fomos transportados da morte para a vida. Se as pessoas que eles não amam, realmente eles estariam na morte. Então, você receber a salvação significa que você recebeu o amor de Senhor Deus. Então, você está vivendo a vida de fé, significa que você está permanecendo no amor de Deus. Então, nós estamos no amor e isso prova que nós somos filhos de Deus. Antes, nós precisamos entrar no inferno eterno, mas agora nós fomos transportados para o reino da luz. Por isso, agora, Jesus Cristo não está só dentro de mim, mas Ele está dentro de nós. Por isso, no 1 João 4,12, então, independentemente de onde esteja, realmente nós, quando amamos uns aos outros, Senhor Deus está conosco. E esse amor realmente está em nós e Ele vai proteger nós. Então, independentemente de onde nós estejamos, quando os salvos estiverem junto, estarei junto. Estarei dentro. Então, tudo isso significa quando nós estivermos dentro, em comunhão, então o Senhor Deus ele deseja estar junto para poder trabalhar junto. Então, quem é esse Deus? Esse é o Espírito Santo. O Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito do Espírito Santo é a mesma coisa. Então, já que o Espírito Santo está dentro de nós, ele consegue nos conduzir. Então, o Senhor Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele criou este universo, Ele cuida dessa terra. Por isso, realmente, Ele começou também a história da humanidade. E Ele também controla o fim da história da humanidade. Ele está cuidando de tudo. Então, este Deus, para Ele manifestar a sua presença, a sua existência no meio da terra, Ele escolheu um povo chamado povo de Israel. E dentro desse povo de Israel, o Senhor Deus, Ele fez vários trabalhos, manifestou vários trabalhos dentro do povo de Israel. E quando o povo de Israel estava durante 400 anos vivendo como escravos dentro do Egito, o Senhor Deus deu a liberdade e tirou eles de lá. Então, como o Senhor Deus prometeu para o pai Abraão, o Senhor Deus manifestou seu poder para este povo Israel. E então, realmente, este Senhor Deus, Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que através da existência de Senhor Jesus Cristo pudesse manifestar a existência de Deus. Com a palavra também de Senhor Jesus Cristo, Ele fala que eu vim por causa do meu Pai. Então, já que eu não poderia fazer nada, já que eu não podia fazer nada, Senhor Deus estava dentro do coração de Cristo para trabalhar. Por isso, tudo que eu falo, tudo que eu faço, realmente tudo é Senhor Deus que permite. Então, Senhor Deus trabalhou dentro de Senhor Jesus Cristo. Através de Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus manifestou vários trabalhos. Por isso, no João capítulo 1, versículo 18, ele fala, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seu seio do Pai, esse o revelou. Então, ninguém conseguiu ver o Senhor Deus, mas dentro do seio de Senhor Deus havia um Filho unigênito. Claro que Senhor Jesus Cristo é o mesmo ser com Senhor Deus, mas Senhor Deus, Ele guardava, mantinha o seu Filho dentro do seu seio. E assim mandou para este mundo, para estabelecer, para manifestar a presença de Senhor Deus. Então, Senhor Jesus Cristo não é como uma pessoa como nós, em Filipenses capítulo 2, no qual Ele veio como Deus. Então, Ele tem a mesma capacidade, a mesma condição, a mesma forma de Deus, mas veio como servo neste mundo. Veio como a imagem de um homem. Então, Ele, que é igual ao Senhor Deus, Ele veio conforme a imagem do homem. Isso é Senhor Jesus Cristo. Por isso, o Senhor Jesus Cristo fala que eu e o Pai somos um. Por isso, o Senhor Jesus Cristo é um Deus andante, porque é uma imagem de Senhor Deus. Ele é realmente uma imagem do corpo e da glória de Senhor Deus. Então, todo o trabalho que Senhor Jesus Cristo fazia é o poder de Senhor Deus. Ressuscitar os mortos, curar os leprosos, abrir os olhos dos cegos, expulsar os demônios, fazer 5.000 pães, realmente parar a tempestade. Então, isso realmente um homem fazer é uma coisa muito impressionante,
Mas, Senhor Deus, realmente, no Antigo Testamento manifestou vários seus poderes através dos profetas. Mas no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo veio como Deus e fez. Então, a palavra é Senhor Deus. Esta palavra, o verbo veio, se fez carne e veio a este mundo. Então, dentro de Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, ele trabalhou. Então, através de Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus manifestou o seu poder. Vamos procurar João capítulo... Vamos procurar João capítulo 5, versículo 19. João capítulo 5, versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Se o não vir fazer o Pai. Então, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então, dentro de Senhor Jesus Cristo, significa que existe o Senhor Deus, Deus Pai. Então, todo o trabalho que o Senhor Jesus Cristo fez é o trabalho que o Senhor Deus fez. E no versículo 21, vamos ler. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então, qual é o trabalho de Senhor Deus? Qual é o maior trabalho de Senhor Deus? É ressuscitar os mortos. Então, realmente a carne, você pode ressuscitar ela e ela pode viver durante mais anos, mas o Espírito ser salvo, realmente isso é um trabalho que Senhor Deus. Isso não acontece apenas pela palavra. Uma pessoa que morreu a carne dela, Senhor Deus consegue ressuscitar através da palavra, mas para ressuscitar do pecado, precisa pagar um preço do pecado. Então, por isso, Senhor Jesus Cristo, ele morreu como um sacrifício único. E assim, Senhor Jesus Cristo ganhou da morte, ele ressuscitou. E assim, ele permitiu para nós a eterna redenção. E assim, permitiu para nós a salvação eterna e nos salvou. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, ele trabalha para vivificar as pessoas. Qual é o maior trabalho de Senhor Deus? É ressuscitar os mortos. Então, realmente, o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, qual é o trabalho maior do que criar este mundo e cuidar deste mundo? Qual é o maior trabalho deste mundo que o Senhor Deus fez? É realmente salvar os espíritos que estão mortos nos pecados e delitos. Esse trabalho é tão grande. Senhor Deus percebeu que é tão grande que não consegue apenas trabalhar através da palavra, mas permitiu seu Filho como único sacrifício para que ele possa morrer e que consiga morrer pelos pecados e ganhar da morte e ressuscitar, e assim vivificar os mortos. Então esse trabalho é muito grande. Então o trabalho de ressuscitar o Espírito, nós que morremos pelo pecado e delito, o Senhor Deus, ele nos salvou, aparece no Efésios capítulo 2. Então, o nosso espírito, ele que estava morto e ressuscitou, este é um trabalho do Senhor Deus. Então, este trabalho que o Senhor Deus ressuscita os mortos é muito maior do que criar este mundo e maior do que tirar o povo de Israel do Egito. Então, o Senhor Deus, ele tirou o povo de Israel do Egito, passou pelo Mar Vermelho, passou pelo deserto e chegou no Canaã. Realmente, isso acontece através do poder e da palavra de Senhor Deus. Mas o Senhor Deus nos salvar, isso não adianta apenas só com a palavra e poder de Deus. Por que o Senhor Jesus Cristo precisou morrer na cruz? Então, como nós falamos hoje em dia, realmente, as pessoas... eles desejam mostrar coisas que não precisam mostrar, que chama show, né? Mas Senhor Deus não faz show. A única maneira de nos salvar era esta. Realmente, se não há derramamento de sangue, não há remissão. Então, precisava morrer o Filho unigênito do Senhor Deus, que não teve pecado nenhum. Porque se não tiver derramamento de sangue, não tem perdão dos pecados. Por isso, no Lucas capítulo 1, versículo 67, fala, através da remissão dos pecados.
Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele derramou todo o seu sangue precioso para nós, para nos salvar. E assim Ele morreu e ressuscitou e entrou nos céus. Esta é a esperança que o Senhor Deus permitiu para nós. Isso é extraordinário. Por isso, no Hebreus, capítulo 3, versículo 2, fala essa grande salvação. Essa grande salvação. Então, como é essa grande salvação? Então, como o Pai ele morreu e ressuscitou os mortos, ele deseja salvar também os mortos. Vamos procurar João capítulo 10, 10, versículo 37. Vamos procurar. João capítulo 10, versículo 37. 37 e 38, vamos ler? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, então mesmo que eu não faça e não credes em mim, credes e conheceis no Pai. Isso mostra aqui que o Senhor Deus ele deseja que acredite nas obras de Senhor Jesus Cristo para acreditar no seu trabalho. Para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então, o trabalho que o Senhor Jesus Cristo faz para descobrir que Senhor Deus está dentro de Cristo e Cristo está dentro de Deus. Então, dentro de Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus estava dentro dele. Assim permitiu até a morte para ele, depois ressuscitou e assim chamou para os céus. E capítulo 14, vamos procurar João capítulo 14, versículo 10. Versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, como nós podemos ver aqui? Então, já que o Pai está dentro de mim, Ele permite este trabalho. É Ele que faz essas obras. Então, dentro de Senhor Jesus Cristo existe o Senhor Deus. Nós podemos ver que o Senhor Deus ele trabalha dentro de Senhor Jesus Cristo. Aqui continuamente o Senhor Jesus Cristo está falando isso. E vamos ver versículo 12. Versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Nós lemos essas palavras bastantes vezes, não é? Então, o Senhor Jesus Cristo não fala, todo aquele que crê em mim fará o meu trabalho. Porque Senhor Deus, ele trabalhou dentro do Senhor Jesus Cristo. Então, o trabalho que o Senhor Jesus Cristo fez, quem pode fazer agora? Todos aqueles que acreditam nele. Então, consegue fazer maiores do que essas. Que trabalho é esse? É de salvar os mortos. Qual é o maior trabalho do Senhor Deus? É salvar os mortos. Então, como o Senhor Jesus Cristo, ele salvou os mortos, todos aqueles que creem em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas. Então, não é importante salvar a carne, mas salvar o espírito que estão mortos em pecados e delitos. Por isso, no apóstolo Paulo, ele fala para os irmãos de Efésios. Ele pregou várias vezes para as pessoas da igreja de Efésios, não é? Por isso, no Efésios capítulo 2, versículo 1, ele fala que antes nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Então, quando nós estávamos na potestade das trevas, na potestade do Satanás, Senhor Jesus Cristo, ele conseguiu nos salvar. No João capítulo 5, versículo 25, está escrito,
em verdade vos digo que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão as vozes do Filho de Deus e o que a ouvirem viverão. Então, quando ouvir o evangelho precioso que o Senhor Jesus Cristo preparou para nós, quando nós ouvimos isso, nós ressuscitamos. Quando nós ouvimos e compreendemos e recebemos a salvação, ele realmente tem um poder para salvar todas as pessoas. Quando nós pregamos o evangelho, então, dentro deste evangelho, o Senhor Jesus Cristo, ele nos trabalha dentro de nós, para que nós possamos salvar os mortos. O Senhor Deus está dentro de nós. Isso é possível. Então, já que ele está agora dentro de nós, ele consegue salvar os mortos. Este é o trabalho do Senhor Deus. Isso é impressionante, não é? Vamos procurar João capítulo 14, versículo 16. Ele fala: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. E vamos ler versículo 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, naquele dia, isto é, no dia da nossa salvação, quando nós recebemos a salvação, o Senhor Jesus Cristo, ele nos salvou. Esse é o dia. No 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, nós recebemos o Espírito que vem de Senhor Deus. Isso é para que nós saibamos a sua graça. Então, o Espírito Santo, ele veio até nós e permitiu para que nós pudéssemos compreender a graça de Deus. E agora, e vós em mim e eu em vós. Então, o que significa isso? Senhor Jesus Cristo, ele está dentro de mim. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Então, isso significa que realmente o Senhor Deus está dentro de nós. Senhor Jesus Cristo está dentro de nós. E o Espírito Santo também está conosco. Então, é esta a verdade. Realmente, vocês nunca devem esquecer disso. Por isso, o que nós podemos fazer agora? Realmente, nós podemos salvar os mortos. Nós podemos fazer este trabalho, Senhor Deus. Então, como o Senhor Jesus Cristo, ele fez? Então, no Atos, capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, nosso Senhor Jesus Cristo também, quando ele estava andando na terra de Israel, realmente ele recebeu o ungido e o poder do Espírito Santo. Quem é que trabalha dentro do Senhor Jesus Cristo? Foi o Espírito Santo. Então, ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o Senhor Deus, ele fez o trabalho de salvar outros espíritos. Então, dentro desse Senhor Deus, este poder do Espírito Santo agora está onde? Está dentro de nós. E ele está trabalhando dentro de nós. Vamos procurar 1 Coríntios. Vamos procurar 1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 4 e 5. Vamos ler. Capítulo 12, versículo 4 e 5. Vamos ler todos juntos. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera em tudo em todos. Como nós podemos ver aqui, realmente a diversidade de dons são vários, mas o Espírito Santo é o mesmo. Quando nós recebemos a salvação, realmente o nosso corpo que nós temos, realmente temos olhos, a boca, o nariz, temos coisas que podemos enxergar, tem coisas que nós não conseguimos ver também. Então, o Senhor Jesus Cristo também ele é a nossa cabeça e nós apenas somos um membro do corpo de Cristo. Então, esse dons, o que significa dons? É parte do corpo de Cristo. Então, tem diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E o que é diversidade? Diversidade de ministérios. Então, cada um tem uma posição dentro da igreja, mas é o mesmo trabalho do Senhor Deus.
todos eles, quem trabalha é Senhor Deus. É o mesmo Senhor que trabalha e opera dentro dele. Então, o que é a diversidade de operações? É a igreja. Então, Senhor Deus que trabalha. Então, dentro de nós, quem está é o Senhor Deus. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, fala: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquele que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nos opera. Então, o Senhor Deus, que Ele criou os céus e a terra, Senhor Deus que realmente controla a história da humanidade, Senhor Deus que trabalhou dentro da história de Israel, Senhor Deus que trabalhou pela história do mundo, Senhor Deus, esse Deus, Ele deseja trabalhar dentro de nós. Você consegue acreditar nisso? Então, isso é a promessa de Senhor Deus. Então, todos que operam dentro de nós é Senhor Deus. Então, Senhor Deus, Ele deseja estar dentro de nós e trabalhar por nós. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, ele fala: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará luz, um filho, e chamará o seu nome de Emanuel, Deus conosco. Então, qual é o motivo de Senhor Deus Ele nos salvar? É para que nós possamos estar com o Senhor Deus. Porque o Senhor Deus fez o homem conforme a sua imagem, para que nós possamos viver com o Senhor Deus eternamente. Ele deseja que nós vivamos como o Senhor Deus. Por isso, através do pecado que o homem cometeu diante do Senhor Deus, eles partiram de Deus. Eles se tornaram inimigos de Senhor Deus. Mas Senhor Jesus Cristo, Ele resolveu este problema na cruz. E agora nós podemos estar junto com o Senhor Deus. Isto é uma verdade impressionante. Senhor Deus está conosco. E Ele trabalha dentro de nós. Por isso, todo o trabalho que o Senhor Jesus Cristo faz, nós podemos fazer também. Então, o que trabalha dentro de nós é Senhor Deus. Essa palavra é muito impressionante. Então, nós podemos saber que Senhor Deus, Ele trabalha dentro de nós. Vamos procurar Hebreus. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, versículo 20. Versículo 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em todas as boas obras, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, o qual seja glória para todos sempre. Amém. Então, esta palavra, grande pastor das ovelhas, quem é? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um grande pastor das ovelhas. Então, quando nós pregamos a palavra, quando nós recebemos a salvação através da palavra, e quando nós aprendemos e crescemos bem dentro da palavra, o Senhor Jesus Cristo, Ele disse para o Pedro: alimente as minhas ovelhas. Então, as pessoas também que cuidam dessas ovelhas também são pequenos pastores. Então, pequenos pastores que cuidam das ovelhas de Senhor Jesus Cristo. Eles fazem um trabalho dos pastores. Então, o Senhor Jesus Cristo é o grande pastor de ovelhas. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Então, através da morte de Cristo, realmente o Senhor Jesus Cristo cumpriu a promessa de Senhor Deus. E o Senhor Jesus Cristo também foi ressuscitado através do poder de Senhor Deus, como aparece no versículo 21. Fala: vos aperfeiçoe em toda a boa obra. Então, para que realmente o poder de Senhor Deus possa estar conosco, e não só nos salvar eternamente, vos aperfeiçoe em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade. Então, o Espírito Santo, depois que nós compreendemos a graça de Senhor Deus, não só nos salvou,
mas também Ele deseja que nós façamos o trabalho de Senhor Deus. Vós aperfeiçoem toda boa obra para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, a qual seja glória para todos sempre. Amém. Então, nós trabalhamos pela vontade do Senhor Deus. Então, como o Senhor Jesus Cristo trabalhou para ressuscitar os mortos, como o seu Pai ressuscitou os mortos, eu desejo também ressuscitar. Se olharmos no 2 Coríntios, capítulo 6, nós nos tornamos pessoas para fazer o trabalho do Senhor Deus. Que trabalho? Para fazer as boas obras. Realmente, Senhor Deus, Ele permitiu o poder e ungiu através do Espírito Santo para fazer as boas obras. Então, fazer boas obras Ele fez bastante, não é? Ele curou os enfermos, abriu os olhos dos cegos. Ele ressuscitou os mortos. Realmente fez pão para 5.000. Mas todo este trabalho é para salvar o nosso espírito, para nos consertar o nosso espírito, para permitir o pão do espírito para nós. E não é só apenas ajudar a carne. Uma pessoa que está com fome tem que dar a comida. A pessoa que está doente tem que curar a doença. A pessoa que está pobre, você ajudar eles com algumas coisas, isso também é boas obras. Mas qual é o maior trabalho de Senhor Deus? É realmente nós que estávamos mortos no pecados e delitos, que estávamos indo para o inferno, é tirar ele de lá. Isso é o maior trabalho. Por isso, uma pessoa que recebeu a salvação precisa agora fazer essa boa obra. O que é essa boa obra? Como o Senhor Deus ele trabalhou para nós, nós também precisamos trabalhar. E como o nosso Senhor Jesus Cristo ele disse, assim agora, vós aperfeiçoem toda a boa obra para fazer a sua vontade. Então, nós continuamente precisamos nos tornar perfeito diante do Senhor Deus, não é? Mesmo que você queira fazer boas obras, se você não tiver força, se você for muito criança, não tem como fazer esse trabalho. Então, quanto mais você cresce dentro de Cristo, nós podemos ter forças. E com essa força nós podemos trabalhar e fazer boas obras. Então, por isso, para fazer essas boas obras, nós precisamos ser nutridos através da igreja, ser aprendizados dentro da igreja. E assim eles podem continuamente crescer dentro da igreja. Vós aperfeiçoem toda a boa obra para fazeres a sua vontade. Então, fazer a vontade, Senhor Deus. Então, quem está dentro de nós é o Senhor Deus. Então, por isso, nós precisamos fazer a vontade, Senhor Deus. Fazer esse trabalho, Senhor Deus. Por isso, o Senhor Deus, Ele desejou nos aperfeiçoar. Para fazermos o trabalho, Senhor Deus. Operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, o qual seja glória para todos sempre. Então, operando em vós o que é perante Ele é agradável. Então, o Senhor Deus, Ele deseja permitir esperança e glória para pessoas aptamente, permitindo a sua graça e seu poder. E permitindo o seu poder para que nós possamos continuamente ser cumpridos dentro dessa palavra. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então, depois que nós recebemos a salvação, o nosso espírito, o nosso corpo, quem cuida é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo tomou o nosso corpo e nosso espírito. Por isso, antes nós vivíamos pelo pecado, vivíamos pecando, agora nós que possamos fazer boas obras, não sendo mais escravo do diabo, mas sendo instrumento da justiça. Então, por isso, nós precisamos continuamente ser guiados pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo continuamente, todos os dias, nos renove, para que nós possamos ser perfeitos para a sua boa obra. Vamos procurar Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Versículos 5 e 6. Vamos ler. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aqui, apóstolo Paulo aparece em Atos capítulo 16. Ele foi até o Filipenses, ele pregou para os irmãos de Filipenses, e assim eles receberam a salvação e formaram a igreja.
E quando foi mandada essa carta de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele estava preso e foi preso e levado para Roma. E ele estava preso na cadeia. E assim ele mandou essa carta de Filipenses para os irmãos de Filipenses. Então, desde o primeiro dia. Qual é o primeiro dia? O dia da salvação. Depois que nós recebemos a salvação, as coisas antigas já foram passadas e veja agora as boas novas. Realmente começamos uma nova vida. Como o Israel ele saiu do Egito, quando eles receberam as 10 pragas. Realmente, naquele dia eles consideraram como o primeiro dia de Israel. É o primeiro dia da história de Israel. Depois que nós recebemos a salvação, realmente começa uma nova história na nossa vida. Depois que quando ouvimos o Evangelho e compreendemos o verdadeiro Evangelho, naquele dia é o primeiro dia da nossa vida. Então, desde aquele dia e até hoje, quando o apóstolo Paulo mandou esta carta para Filipenses, realmente já passou vários tempos, vários anos, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Depois da nossa salvação, o que começa? No 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, fala: Fiel é Deus pelo qual fois chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o Senhor Deus, Ele nos tirou do pecado, e assim, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos colocou para a comunhão de seu Filho. Então, isso chama igreja. No 1 João, capítulo 1, versículo 3, ele fala que a nossa comunhão é estar com Deus, o Filho e o seu Espírito. Isso em inglês fala união. Então, isso dentro da igreja, ele nos ensina. Quando nós recebemos a salvação e estamos juntos, quando nós estamos unidos através da palavra. Então, ter a mesma esperança, mesmo objetivo de vida. Então, você viver pelo mesmo objetivo, você estar dentro da comunhão, isso é comunhão. Isso é comunhão de vida. Depois que nós recebemos a salvação, os irmãos, falamos facilmente irmãos e irmãs, não é? E também falamos muito de comunhão. O que é comunhão? Outras palavras significa é você colocar o seu destino no mesmo caminho. Você vive e morre juntos. Isso é comunhão. Não é comunhão só pela palavra, mas se você não tiver o mesmo destino, realmente você não está em comunhão. Um homem e mulher, eles se amam e eles casam. Então agora eles precisam andar no mesmo caminho e colocar o seu destino no mesmo lugar. Mesmo que sofra juntos, mesmo que realmente tenha felicidade juntos. Isso é verdadeiro comunhão. Depois da salvação, agora você não está sozinho. Nós agora estamos vivendo juntos em harmonia. Senhor Jesus Cristo está conosco. Por isso, realmente você viver pelo Evangelho, você estar dentro do Evangelho, você precisa pregar e estar em comunhão com o Evangelho. Desde o primeiro dia até o último. Pela cooperação no Evangelho. Então, quando nós estamos realmente tendo essa comunhão, o Senhor Jesus Cristo está dentro de nós. Então, o Espírito Santo está dentro de nós para termos essa comunhão. O Senhor Jesus Cristo está dentro de nós. Então, qual é o trabalho do Senhor Jesus Cristo? Fazer a boa obra. Nós éramos pecadores que vivíamos no pecado. Nós que vivíamos seguindo o diabo. Agora, realmente, seguimos o Espírito Santo. Nós fazemos as boas obras. Isso quem faz é o Senhor Jesus Cristo. Como nosso Senhor Jesus Cristo andava pelo Israel fazendo boas obras e tirando as pessoas do diabo, mas agora Ele deseja trabalhar dentro de nós e trabalhar por nós agora. E agora dentro de nós, Ele deseja fazer boas obras. Tendo por certo isto mesmo, que aquele quem vos começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Essas boas obras continuamente precisam acontecer até a vinda de Cristo. Desde a ressurreição de Cristo até a vinda de Cristo. Isso é as boas obras. Nós precisamos fazer. Os apóstolos, realmente todos eles foram diante do Senhor Jesus Cristo. E muitos deles também estavam vivendo dentro da igreja e eles foram diante do Senhor Jesus Cristo. Mas meio deles, realmente o Cristo que estava no meio deles continuou estando.
nós também estamos unidos e Cristo está conosco agora. Até a vinda de Cristo, nós precisamos fazer este trabalho. Por isso, Filipenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo ele fala: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O apóstolo Paulo, dentro dele, o Cristo estava dentro dele e estava trabalhando por ele. Por isso, ele conseguiu escrever metade realmente do Novo Testamento. Isso é uma coisa muito impressionante, não é? O apóstolo Paulo, todo lugar que ele ia, realmente a igreja se estabelecia e acontecia o trabalho da salvação. E quando ele escreveu essa carta de Filipenses, ele estava preso em Roma. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Uma pessoa que consegue fazer todas as coisas, por que ele estava preso? Será que ele não tinha poder? Quando o apóstolo Paulo estava pregando fortemente em Filipenses, ele foi preso pelos soldados romanos. Até os soldados que estavam lá receberam a salvação também. Então, quando ele foi para Roma e estava pregando o evangelho durante 2 anos, ele pregou para várias pessoas. Senhor Deus, ele permitiu. Senhor Deus, ele permitiu para que ele pudesse pregar livremente. Claro, no fim, ele morreu na Roma. Mas quem trabalhou dentro dele foi o poder de Senhor Deus. O apóstolo Paulo ele fala que eu preciso sofrer conforme os pecadores, mas eu prego o evangelho. Ele escreveu todas as cartas nas prisões: Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Filemão. Tudo ele escreveu na cadeia. Quando nosso Senhor Jesus Cristo estava na cruz e morreu, ele falou: está consumado. O que ele cumpriu? Ele cumpriu realmente a eterna redenção. Ele realmente ganhou da morte. O apóstolo Paulo, antes da sua morte, ele disse: eu fiz as boas obras, trabalhos santos e cumpri minha fé. E agora está me preparado a coroa da glória. Então, realmente o Senhor Deus trabalhou fortemente pelo apóstolo Paulo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, e o apóstolo Paulo, ele fala em Colossenses capítulo 1, versículo 29. E para isso eu também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então, dentro de apóstolo Paulo, Senhor Deus realmente trabalhou com grande poder. E através desse grande poder, ele fez o seu trabalho. Então, através do Espírito Santo, Senhor Deus trabalhou. Senhor Deus realmente manifestou seu poder dentro do corpo do apóstolo Paulo. Mas nós não podemos utilizar essas palavras erradamente. Algumas pessoas falam: agora posso fazer tudo com aquele que me fortalece. Agora, Senhor Deus, ele trabalha em mim. Está certo, mas também está errado. Por quê? Nós não podemos falar como o apóstolo Paulo agora. O apóstolo Paulo, ele não teve ajuda de ninguém para escrever o Novo Testamento. Ele escreveu 14 livros, mas ele não aprendeu nada dos discípulos. Os apóstolos, eles aprenderam diante do Senhor Jesus Cristo durante 3 anos e meio, mas o apóstolo Paulo, ele foi para a Arábia e durante 3 anos ele aprendeu diante do Senhor Deus sozinho. Então, dentro do apóstolo Paulo, realmente o poder de Senhor Deus trabalhou dentro dele. Não podemos falar que é o nosso poder, mas é o poder que o Senhor Deus manifesta em nós. Realmente um poder que manifesta dentro de nós. Eu não posso fazer, mas nós podemos fazer. Agora não somos mais indivíduos separadamente. Nós sozinhos somos muito fracos, mas quando nós estamos unidos, realmente o Senhor Deus pode trabalhar dentro de nós. Realmente falta várias coisas em nós, mas essa fraqueza que nós temos, Senhor Deus, ele consegue trabalhar fortemente e manifestar o seu grande trabalho. Por isso, realmente no Efésios capítulo 3, versículo 20, segundo o poder que nos opera. Então, tudo o que nós pedimos e pensamos, Senhor Deus, ele nos preenche abundantemente. E em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, fala: neles habitarei, entre eles andarei. Então, nós somos o templo de Senhor Deus vivente.
Então, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O Senhor Deus, ele deseja trabalhar dentro de nós. O Senhor Deus que trabalha dentro de nós. Isso não é impressionante? Por isso, esse Senhor Deus, só porque nós não conseguimos ver, será que não existe? O Senhor Deus, ele trabalha fortemente dentro de nós. Vamos procurar Efésios. Vamos procurar Efésios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 19. 19 e 20. Vamos ler? E qual a sobreexcelência e grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos segundo a operação da força do seu poder que manifesta em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Olhando aqui, ele fala sobre excelência e grandeza do seu poder sobre nós. Então, o que é sobre a excelência e grandeza do seu poder sobre nós? É o grande poder de Senhor Deus. Então, através do grande poder de Senhor Deus, ele deseja trabalhar dentro de nós. Esse grande poder de Senhor Deus, ele deseja permitir para nós. Esse grande poder que Senhor Deus tem, ele deseja permitir para nós. Então, Senhor Deus, ele deseja saber. Deseja que nós saibamos sobre o poder que trabalha dentro de nós. Então, nós precisamos saber disso. E este poder realmente trabalha fortemente dentro de Cristo. Este poder trabalha dentro do Senhor Jesus Cristo. Esse poder conseguiu tirar o Senhor Jesus Cristo da morte. E esse poder também trabalha dentro de nós, que consegue também nos salvar do pecado. E esse poder também podemos salvar outros espíritos, não é? Por isso, realmente, todo o trabalho que é feito, todo o trabalho que está sendo realizado dentro de nós, nós precisamos trabalhar fortemente. Vamos procurar Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Eu irei ler. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera, a essa glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todo o sempre. Então, todo o poder que trabalha dentro de nós. Então, aqui ele fala, segundo o poder quem nos opera. Esse grande poder, Senhor Deus, ele já permitiu para nós. Por isso, tudo que nós pensamos e pedimos, Senhor Deus, ele nos preenche abundantemente. Então, esse grande poder, tudo que nós pensamos e pedimos. O que pensamos, o que nós pensamos e o que nós pedimos? Pessoas que não receberam a salvação, quando nós ouvimos a oração deles, ele fala, por favor, me dê. Ah, meu filho precisa passar na universidade, por favor, permita isso. Ah, meu marido precisa ter um bom emprego. Por favor, ajude minha família. Ah, por favor, ajude isso, ajude aquilo. Realmente é a mesma coisa de você pedir na frente do Buda. É a mesma oração. Não é? Então, o que realmente realiza é o Senhor Deus. Então, toda a vontade que nós temos realmente é o que é? É para que outras pessoas recebam salvação. Então, o que é o desejo do cristão? É fazer a vontade que o Senhor Deus agrada. Então, o que nós oramos? Realmente, a nossa carne, nós precisamos de várias coisas, não é? Não é fácil. Mas tem uma primeira coisa que nós precisamos buscar, é o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Enquanto nós estivermos vivendo neste mundo, qual é o nosso objetivo? É fazer a vontade do Senhor Deus, o trabalho de Deus. Por isso é para salvar outro espírito, para realizar o trabalho do Senhor Deus. Por isso nós estamos vivendo neste mundo. Por isso todo o nosso desejo que nós temos, todas as coisas que nós queremos, é que muitas pessoas consigam receber a salvação. Tudo que nós desejamos. O que nós pensamos?
Será que é o que eu preciso comer bem, o que eu preciso ganhar dinheiro? Como eu faço para viver bem? Isso é o nosso desejo? Realmente, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi Filho de Deus. Ele foi o Criador. Ele é o Rei dos Reis. Veio a este mundo através do corpo de uma mulher. E ele viveu como um filho de carpinteiro pobre durante 30 anos. 30 anos. Quando ele nasceu onde? Ele nasceu na manjedoura. Realmente, onde os animais viviam. Será que tem um lugar, pessoa mais pobre que Senhor Jesus Cristo? Senhor Jesus Cristo, durante 3 anos, quando ele andava para pregar, não tinha nem o que comer. De tarde, ele ia para Jerusalém para pregar o Evangelho, na frente do templo. E à noite, ele subia para Monte de Oliveiras e dormia. Enquanto os judeus queriam matar Senhor Jesus Cristo foi expulso. Então, Senhor Jesus Cristo, a única coisa que era dele era a cruz. Então, quem estava mais próximo de Senhor Jesus Cristo? O Pedro. O Pedro também, quando pregava o evangelho na Roma, ele realmente foi morto, crucificado ao contrário. E o apóstolo Paulo também, ele não tinha comida, não tinha roupa, e pregava apanhando das pessoas. Várias vezes ele quase morreu. Ele já foi apedrejado, todas as pessoas achavam que ele estava morto, mas ele ressuscitou, né? E pregou fortemente o evangelho. Então, realmente, este mundo onde o mundo abandonou o Filho de Deus, onde vários cristãos foram perseguidos e mortos, por que o cristão de hoje em dia querem realmente ter tanta cobiça neste mundo? Por que vocês têm tanto desejo deste mundo? Qual é o nosso verdadeiro desejo? Qual é o desejo que o Senhor Deus permitiu para nós? Qual é o desejo que o Espírito Santo permitiu para nós? É fazer a vontade do Senhor Deus. Temos que fazer as coisas que o Senhor Deus deseja. E isso é a nossa esperança. Quando nós realizamos a vontade do Senhor Deus, o Espírito Santo ele consegue transformar a nossa vida continuamente, todos os dias. Realmente todo o nosso desejo, todo o nosso pensamento. Realmente que possa nos transbordar continuamente. Toda vez que eu leio essa palavra, eu fico com grande força. Depois que eu recebi a salvação, eu pensei, como eu preciso fazer para pregar este evangelho? Antes da minha salvação, realmente durante 2 anos eu ia para o interior para pregar evangelho. Naquele tempo eu não tinha recebido a salvação, mas eu pregava fortemente. Quando dava sábado, eu ia para a feira, para vários lugares, para pregar evangelho. E nas férias eu ia para o interior suando. Mas as coisas que realmente os jovens fazem hoje em dia, jogam, fazem várias coisas, eu não tinha nem tempo para isso. Eu ia para a escola de teologia, eu aprendia sobre a Bíblia, e quando eu tinha tempo eu pregava o evangelho, eu vinha para a igreja, orava, e eu ia pregar novamente. Mas depois que eu recebi a salvação, depois da minha salvação, não tinha o que mais pensar. Eu falava, o que eu preciso fazer para pregar o evangelho? Eu recebi a salvação, mas eu precisava receber o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo já estava dentro de mim, mas eu não sabia disso. Eu não sabia o que era a igreja, não sabia quem podia me ensinar. Por isso, para receber o Espírito Santo dentro de mim, eu ia para igrejas e igrejas. Eu chorei bastante, eu passei muita fome. Toda hora que eu acordava, eu pensava, o que eu preciso fazer para pregar o evangelho? Então, realmente eu estava no Seul sozinho. Andava as ruas de Seul. Não tinha ninguém que me ajudava, me aceitava. E eu realmente estava junto para pregar o evangelho. Muitas pessoas se reuniram para ouvir, mas depois todo mundo ouvia e ia embora. Todo mundo ia embora para suas casas. Não tinha ninguém que me chamava para suas casas. Então eu não tinha onde ir. Então eu fui para lá no interior de Seul, onde pessoas viviam na barraca. E lá tinha um irmão, uma irmã e uma criança. Os 3. Quando eu chegava lá, eles sempre me chamavam. Eles falavam, pode vir, pastor, pode ficar com nós. Então, o quê? Eram 4 metros quadrados?
Realmente não tinha nenhum lugar para conversar. Mas eu andava para lá, para cá, sem mochila, nem sem nada, só tinha a Bíblia. Só se pensar agora. Agora, realmente, Senhor Deus, Ele trabalhou dentro de nós. Senhor Deus, Ele deseja nos permitir abundantemente tudo o que nós pensamos e pedimos. Realmente, só na nossa igreja, na Coreia, tem 220 igrejas. No mundo todo, tem 663 igrejas em 71 países. Todo lugar que nós vimos, realmente tem várias igrejas, tem vários lugares de retiro. Olha como o nosso retiro é grande. Quando nós estávamos preparando para construir, realmente não sabíamos que ia ficar tão grandes assim. Realmente, quando nós decidimos fazer o trabalho da missão, só tem 10 a 12 anos de planejamento. Então, durante 10 a 12 anos, Senhor Deus, Ele permitiu esse grande trabalho. Nós nunca podíamos pensar nisso. Então, todo o nosso desejo, nosso pensamento, Senhor Deus, Ele nos transborda. Senhor Deus, Ele nos realizou com o seu poder. Então, realmente, para que nós possamos fazer um grande trabalho, o Senhor Deus vai nos transbordar novamente. Realmente, nossos pensamentos, nossos desejos, realmente uma coisa que nós não conseguimos nem pensar, não é? Então, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós desejamos, tudo o que nós pedimos, o que é? O que nós devemos pedir? Realmente, Senhor Jesus Cristo, Ele pensa que um Espírito é mais importante que todas as coisas deste mundo. Então, nós precisamos trabalhar para que um Espírito seja salvo. Se olharmos no João capítulo 5, versículo 15. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dará muito frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Então, quando o Senhor Jesus Cristo está dentro de mim e eu dentro dele, realmente nós podemos ter vários frutos. E no versículo 8 fala, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos, e assim serei meus discípulos. Então, nós precisamos trabalhar muito para que isso se torne frutos para a glória de Deus. Então, isso é o nosso desejo, não é? Então, agora, realmente, nosso Senhor Jesus Cristo que trabalha dentro de nós, nós precisamos pensar. E esse trabalho que tem dentro de nós, qual é a vontade, qual é a alegria de Deus? Realmente dentro de nós, tudo que nós desejamos, tudo que pedimos, Senhor Deus, Ele deseja nos transbordar. Então, Senhor Deus opera em nós. Por isso, nós precisamos realmente pensar no trabalho de Deus. Senhor Jesus Cristo, quando passou pela Samaria, quando Ele estava com sede, cansado, com fome, Ele sentou na frente do poço de Samaria. E assim a mulher samaritana apareceu, para o Senhor Jesus Cristo pregar para ela. Uma mulher miserável, para salvar aquele espírito. E o Senhor Jesus Cristo começou a pregar para ela. E assim a mulher samaritana esqueceu de dar até água para o Senhor Jesus Cristo. Só estava ouvindo a pregação de Cristo. E assim entrou no castelo de Samaria. E assim os discípulos entraram na cidade e prepararam um pouco de comida e compraram e levaram até o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, coma. E Senhor Jesus Cristo, Ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João capítulo 4, versículo 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, uma pessoa com fome, o que ele busca primeiro? É comida, não é? O que uma pessoa que está com sede, o que ele busca? Água. Então, se você estiver com fome, você não consegue pensar em nada, você só pensa em comer. Dizem que até a melhor paisagem você só vê depois da comida, não é? Não adianta ter uma paisagem bela, se você estiver com fome, você não consegue ver mais nada. O nosso Senhor Jesus Cristo também, Ele estava com sede, cansado, com fome. E quando levou a comida para Ele, o que Ele disse? Ele falou, não tenho essa comida, eu não quero, eu tenho uma outra comida que está sendo preparada. E os discípulos eles falaram, será que alguém trouxe alguma comida antes de a gente trazer para Cristo? O Senhor Jesus Cristo ele não comeu nada. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
A comida de Senhor Jesus Cristo é realizar a vontade de Senhor Deus. Isso é o alimento de Cristo. Todos aqueles que buscam a justiça de Senhor Deus antes de qualquer coisa. Então, as pessoas que seguem a justiça do Senhor Deus, como uma pessoa que está com sede busca água e uma pessoa que está com fome busca comida, então, você buscar realmente as coisas espirituais primeiro do que as suas coisas carnais, isso é uma bem-aventurança, não é? Então, nós também, quando estamos com fome, nós procuramos primeiro a comida, buscamos primeiro a água. Em vez da vontade do Senhor Deus, nós buscamos primeiro as coisas que necessitamos. Será que isso é certo? Se olharmos em Lucas capítulo 17, o dono, ele fala para os servos. O dia todos eles estavam trabalhando, cultivando e lavrando e cuidando do pasto. E o que ele fala? A quem, voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me até que tenha comida e bebida, e depois comerás e beberás tu. Então o que eles precisam fazer primeiro? Primeiro tem que fazer a vontade de Cristo, tem que servir primeiro a Cristo, e depois fazer as coisas que nós precisamos. Isso é sempre depois. Você fazer tudo o que você quer fazer. E se você lembra de Cristo, faz um pouco de trabalho de Cristo. E se o Senhor Jesus Cristo é mendigo? Será que isso é a nossa vida de fé? Isso significa que nós estamos indo contra a graça de Senhor Deus. Toda a graça que Senhor Deus permitiu para nós foi paga através da crucificação de Cristo. Realmente nós não conseguimos pagar. Não tem como pagar essa grandiosa graça. Então, agora, como nós podemos alegrar o Senhor Jesus Cristo? As pessoas pensam, como é que eu vou me alegrar? O que eu preciso fazer para me alegrar? Então, isso é você viver a vida de fé ao contrário, não é? Se olharmos no João capítulo 8, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Senhor Jesus Cristo, ele sempre soube que o Senhor Deus estava com ele. Por isso ele fala, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Pai não me tem deixado só. Então, Senhor Jesus Cristo, ele sempre se esforça a toda a sua vida para alegrar o Senhor Deus que mandou ele. Então, Senhor Deus estava mais com Cristo. Então, nós precisamos fazer a vontade de Senhor Deus. Isso tem que ser o nosso objetivo de vida. E assim, Senhor Deus pode nos proteger mais com seu poder. Se olharmos no Hebreus capítulo 10, versículo 7. Então disse, eis que aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, no Antigo Testamento, já está escrito qual o trabalho que o Senhor Jesus Cristo ia fazer. Então, aqui, o Senhor Jesus Cristo ele fala que ele veio fazer tudo o que já foi planejado. Tudo conforme está escrito. Então, seguindo essa vontade, Senhor Jesus Cristo, ele deu todo o seu corpo. E assim ele nos santificou. Então, Senhor Jesus Cristo, ele morreu como único sacrifício na cruz, perdoando nossos pecados. E nós, através desse resultado, nós recebemos a salvação. Nós, quando fazemos as obras do Senhor Deus, muitos espíritos podem receber a salvação. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo para fazer o trabalho do Senhor Deus. Ele veio para realizar a vontade do Senhor Deus na cruz. E através dessa morte, ele realizou a salvação. Se olharmos em Mateus capítulo 26, versículo 39, qual é a última oração que o Senhor Jesus Cristo faz? Meu Pai, tire-se este cálice. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele tinha o mesmo corpo fraco que nós. Realmente, o maior sofrimento do homem é morrer na cruz. O Senhor Jesus Cristo também não desejava isso, porque a sua carne não aguentaria. Então ele pede para passar esta cálice. Então, na frente do Senhor Jesus Cristo, passou um cálice cheio de pecado dos homens.
Então, se Senhor Jesus Cristo ele não bebesse esse cálice, quem iria beber esse cálice? Nós iríamos beber. Nós iríamos morrer pelos nossos pecados. Mas Senhor Jesus Cristo falou, mas eu quero fazer o desejo do meu Pai. Se isso for a vontade do meu Pai, eu farei. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele nem estava sofrendo, mas começou a suor, saía suor de sangue. Suava sangue. Por quê? Isso é uma luta com si mesmo. Nós, olhando para nós mesmos, nós somos individualistas, somos egocêntricos. Nós queremos até usar Deus ao nosso favor. Então, será que o homem pode usar o Senhor Deus ao seu favor? Senhor Deus, ele permitiu o seu único filho para nós, para que ele morresse e perdoasse nossos pecados. E agora, o que nós devemos fazer? Realmente nós precisamos dar esse corpo fraco para o Senhor Deus, não é? Senhor Jesus Cristo, ele deu a sua vida por nós. Nós precisamos também dar nossa carne e nosso corpo. Será que isso é desperdício para Deus? Então, Senhor Jesus Cristo, ele fala, meu Pai, não faça mais minha vontade, mas a tua. Significa isso, que quando o Senhor Jesus Cristo ele estava na cruz, o Senhor Jesus Cristo ele disse para Deus, o Senhor Jesus Cristo disse na cruz, meu Pai, por que me abandonaste? Senhor Deus abandonou o Senhor Jesus Cristo durante 3 horas, quando o céu estava todo escuro. O céu chorou e o chão chorou. Senhor Deus também virou o rosto. Por que Senhor Deus abandonou o seu próprio filho? Porque o filho que precisava morrer para não abandonar os pecadores. Realmente, o grande desejo do Senhor Jesus Cristo é fazer a vontade do meu Pai. Realmente, meu alimento não é comer o que tenho, mas fazer a vontade do meu Pai. E quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, o que ele disse? Está consumado. O que ele consumou tudo? Senhor Jesus Cristo, ele realizou toda a vontade, Senhor Deus. Então, tudo o que estava escrito, nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu. Então agora o Espírito Santo, ele deseja que nós compreendamos realmente a graça de Senhor Deus, para que nós possamos receber a salvação. E se olharmos Romanos capítulo 5, versículo 5, através do Espírito Santo que nos permitiu para que o amor de Senhor Deus entrasse nos nossos corações. E através desse Espírito Santo, ele derrama o amor de Deus em nós. No 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9, fala, qual não o havendo visto amais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então nós não conseguimos ver o Senhor Jesus Cristo, mas através da palavra nós podemos acreditar. Nós podemos entender através da palavra. Nós recebemos a salvação, não é? Então por isso agora nós temos realmente a grande glória. Depois que nós recebemos salvação, significa que nós recebemos um gozo inefável e glorioso. Então, como nós podemos realmente expressar essa grande graça? Isso é a salvação do Espírito. E agora, depois que nós compreendemos a salvação da graça de Senhor Deus, agora nós temos uma grande felicidade. E essa felicidade não pode acabar. Como vocês sabem, vocês conhecem algumas pessoas, não é? Que eles compram uma loteria e eles vão dizer que ele conseguiu ganhar na loteria. Agora eles vão morrer de felicidade, não é? Mas isso não é uma coisa boa. Isso ele vai morrer rápido. Será que com esse dinheiro que ele tem, quanto tempo a felicidade dele vai durar? E ele colocando, preenchendo a sua casa cheia de tesouro. À noite o ladrão vai vir, vai matar ele e vai levar tudo. Então, vocês têm inveja dos ricos? Você tem inveja dos políticos? Você tem inveja de alguém? Neste mundo não tem nada para se invejar.
Vocês realmente precisam saber que através da graça que o Senhor Deus nos permitiu, nós temos uma grande felicidade que adquirimos através da grande glória de Senhor Deus. Essa verdade da salvação é muito impressionante. E em Lucas capítulo 10, versículo 20, o Senhor Jesus Cristo ele fala que os discípulos eles foram pregar e eles falaram que até os demônios acreditam e temem e fogem. Eles têm medo, eles são expulsos. Então o Senhor Jesus Cristo ele fala: não vos alegreis, porque se vocês sujeitam os espíritos, alegrai antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos nos céus. Nós, depois que recebemos a salvação, nós precisamos nos alegrar que nosso nome está escrito no livro da vida. Agora, realmente nós temos uma condição para entrar no reino de Deus. Agora nos tornamos realmente povo de Senhor Deus. Então, realmente, a nossa pátria é o reino de Deus. Agora nós somos libertos do pecado. Agora nós nos tornamos filhos de Deus. Agora nós podemos entrar nos céus. Isso é uma grande felicidade. Nós precisamos nos alegrar através da grande bênção que o Senhor Deus nos permitiu. Não alegrar com as coisas do mundo, com as pessoas do mundo. Realmente, sempre ficar feliz. Essa felicidade não pode acabar, porque se acabar, você busca a felicidade em outro lugar. A alegria de Senhor Deus é a nossa força. Então agora, realmente nós cristãos, realmente nós temos um grande desejo. Realmente nós temos um novo objetivo de vida também. E o que é isso? É alegrar a vontade do Senhor Deus, colocar isso como esperança dentro de nossa vida, cumprir realmente a vontade do Senhor Deus, que o Espírito Santo permita para que nós possamos cumprir isso, dando força para nós, obedecendo à vontade do Senhor Deus. Isso tem que nos tornar nosso desejo, e é realizar isto. Cumprir a vontade do Senhor Deus em alegria, colocando como esperança. Depois da nossa salvação, qual é o desejo de vocês? A minha vida toda, todo o meu desejo é fazer o trabalho de Cristo e no dia que este mundo acabar, eu irei para Jesus. Mesmo que eu tenha milhões de bocas, com todas essas bocas, eu louvarei o nosso Senhor Jesus Cristo, a graça que me permitiu. Na Inglaterra, existia um irmão do John Wesley chamado Charles Wesley. Ele recebeu a salvação uma semana antes do seu irmão mais velho. E assim ele escreveu vários louvores e ele fala: mesmo que eu tenha milhares de bocas, eu louvarei com todas as bocas o louvor a Deus. Meu único desejo é fazer a vontade do Senhor Deus e no dia que este mundo acabar eu irei para o Senhor. Isso tem que nos tornar nosso desejo. Não podemos viver como as pessoas do mundo desejando outras coisas. Realmente, se vocês ficarem procurando outras coisas do mundo, isso não pode. Depois do batismo de Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo subiu às águas, realmente o mundo, os céus abriu, o Espírito Santo, ele veio como um pomba. E assim, Senhor Deus, ele prometeu: este é meu filho amado. Então, este realmente era uma voz para Jesus Cristo? Sim, mas isso também é uma palavra que o Senhor Deus disse para todas as pessoas que iriam ser salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Depois da salvação, o Espírito Santo, ele vem. E como ele testifica: este é meu filho amado. Realmente, o Espírito Santo agora, ele desce, mostrando que ele se tornou filho de Deus. Ele que me alegra. Então, uma pessoa, quando ele tem filhos, ele realmente fica alegre por seu filho, não é? E esse filho agora precisa alegrar os seus pais. Como o Senhor Deus, ele nos alegra, nós também precisamos alegrar o Senhor Deus. Porque nós somos filhos dele, nós precisamos alegrar mutuamente. Se olharmos em Hebreus capítulo 11, versículo 5, fala: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladará, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus.
Então nós também precisamos realmente agradar o Senhor, porque nós estamos vivendo num tempo que nós também podemos ser arrebatados. Independentemente se nós iremos morrer ou não, encontrar com o Senhor Deus, nós precisamos viver nossa vida alegrando o Senhor Deus. Isso é o testemunho. Nós precisamos alegrar o Senhor Deus e diferenciar o objetivo, a vontade e a felicidade do Senhor Deus. Como aparece em Efésios capítulo 5, 10. Ele fala para testar a alegria do Senhor Deus, não é? No 1 Coríntios capítulo 9 fala, partindo ou não, nós precisamos alegrar continuamente o Senhor Jesus Cristo. Qual é a grande felicidade do Senhor Deus? Nós precisamos nos esforçar para alegrar o Senhor Deus. O que o Senhor Deus se alegra? No Lucas capítulo 15, versículo 7, ele fala, quando um pecador se arrepende e volta para o Senhor Deus, isso se torna uma grande felicidade diante do Senhor Deus. A felicidade do Senhor Deus, qual é a maior felicidade dele? Quando cada um de nós recebemos a salvação, isso é a grande felicidade. Eu sou feliz, não é? Senhor Deus também fica feliz. E depois, outros espíritos também, quando recebem a salvação, Senhor Deus fica feliz. Por isso nós também precisamos alegrar junto com o Senhor Deus. Nós precisamos fazer o trabalho que alegra o Senhor Deus. Segundo Pedro 3:9 fala, para Senhor Deus, um dia para o Senhor é como 1000 anos. Mas, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Senhor Deus não deseja que ninguém pereça, mas todos recebam a salvação. Isso é a vontade do Senhor Deus. No Mateus capítulo 18, versículo 14, fala, assim também não é a vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Esses pequeninos se percam. Senhor Deus, Ele não deseja que nenhum pequeno se perca. Senhor Deus, Ele deseja que receba a salvação. Essa vontade realmente precisa se tornar nosso desejo. Senhor Deus deseja que todas as pessoas recebam a salvação. Isso é a vontade do Senhor. Nós também precisamos salvar dessa forma. Qual é a vontade do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele deseja que nós saibamos essa vontade de Deus. Ele permitiu essa esperança. Por isso, nós não podemos ir contra o nosso Espírito Santo. O Espírito Santo, ele continuamente permite para que nós possamos entender a vontade do Senhor Deus. Ele permite uma esperança para que desejamos realizar a vontade do Senhor Deus, permitindo força para nós, para que nós possamos cumprir a vontade do Senhor Deus. Nós não podemos ir contra isso. Nós não podemos seguir apenas nossos pensamentos e nossos desejos. Realmente, o nosso Senhor Jesus Cristo que está dentro de nós, nós precisamos apenas seguir a vontade do Senhor Deus e realizar a vontade de Deus. Isso é a alegria de Deus. Por isso, como Enoque, nós precisamos alegrar o Senhor Deus e assim temos este testemunho e ir para o Senhor Deus. Este tempo que foi dado para nós é muito curto tempo. Realmente, este ano já passou um mês, 2 meses, já passou muito rápido. Realmente, o tempo que foi fornecido para mim é muito pouco. Realmente, trabalhar para o nosso Senhor Jesus Cristo falta muito pouco tempo. E agora, realmente, o último tempo. Não podemos desperdiçar esse tempo que foi fornecido para nós. Precisamos apenas trabalhar pela glória e a alegria do Senhor Deus. Precisamos cumprir. Vamos orar. Senhor Deus, Pai misericordioso, realmente, noutra hora, nós partimos de Senhor Deus e vivíamos do pecado. Mas agora, neste último tempo, realmente, Senhor Deus nos salvou, onde há milhares de pessoas neste mundo, e nos santificou também. E realmente, nesse último tempo, que o Senhor Deus, através do poder do Espírito Santo, nós podemos servir ao Senhor Deus e pregar fortemente e viver pelo Evangelho fortemente, trabalhando para salvar os espíritos perdidos. Realmente nós podemos trabalhar fortemente. Te agradeço. Realmente o tempo que Senhor Deus nos permitiu, Senhor Deus possa nos estabelecer para podermos fazer a vontade santa de Senhor Deus, para alegrar a vontade do Senhor Deus e alegrar o Senhor Deus. E que realmente não está muito longe a volta de Cristo, mas que nós possamos transformar a nossa vida, tendo uma vida apta para a alegria de Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento. Realmente, Senhor Jesus Cristo, continuamente nos purifique de toda a vida e realmente que o Espírito Santo nos permitir força. Que nós, pela glória de Senhor Deus, possa nos segurar e possa nos utilizar. Oramos em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.